Irmãos, vocês sabem que eu fiz uma viagem muito especial para o meu coração. E é um pouco complicado não falar disso, e eu já falei dela um pouquinho hoje cedo. E eu vou pedir paciência para você, porque eu vou tentar só falar quando for muito necessário mesmo. E hoje é. E hoje é. Eu prometo que é. Eu queria que a Evelyn, por gentileza, colocasse aqui para nós 2 fotografias. Isso está lá no Museu Britânico, em Londres, e tem 3 prateleiras do meu lado ali, do lado do braço que não está de relógio. E no nível de cima, na prateleira de cima, bem para fora, tem um objeto pequenininho. E eu só estou colocando essa foto para você ter uma ideia do tamanho deste objeto. Agora que você viu o tamanho desse objeto, eu vou dar um close nele. Está vendo isso daí? Isso daí pode parecer um pedaço de barro velho e largado. Mas isso é uma miniatura de um fígado de uma ovelha, que foi dividido em quadrantes. Você deve conseguir observar aí algumas listas horizontais e outras listas verticais. E, inclusive, tem pequenos furos em cada um dos quadrantes. E se depois você observar com calma, eu posso compartilhar a fotografia com você. Existem escritas nesses quadrantes e outras escritas do lado de lá. Muita escrita nesse fígado de ovelha. E por que alguém vai fazer um fígado de ovelha de barro, vai dividir em quadrantes o fígado da ovelha e ainda vai escrever por cima? E a resposta é, por causa de uma prática antiga chamada hepatoscopia. Hepato, você sabe que tem a ver com o fígado, quem tem hepatite está sofrendo do fígado. Hepatoscopia, telescópio ou microscópio, é aquilo que você observa algo, né? O escopo é a visão. Então, hepatoscopia é quando você observa o fígado. Pastor, mas o que é isso? E agora eu quero convidar você, pronto, já parei, não vou falar mais, tá? Agora a gente já segue aqui. Agora eu quero que você vá comigo a Ezequiel, capítulo 21, eu vou pregar em Gênesis, tá? Mas é só para te explicar aqui rapidinho o que acontece com isso. Ezequiel, capítulo 21, e eu quero ler com você o texto, a partir do verso 18. Ezequiel 21, verso 18. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, propõe 2 caminhos por onde venha a espada do rei da Babilônia. Note, Ezequiel, que é um filho de homem, é um ser humano, deveria propor 2 caminhos por onde o rei babilônico Nabucodonosor viesse até Jerusalém. É o que Deus está mandando a ele. Ambos procederão da mesma terra, ou seja, as 2 estradas vão vir da Babilônia, ok? Põe neles marcos indicadores, ou seja, constrói a estrada e coloca placas de sinalização. Põe-nos na entrada do caminho para a cidade. Indica o caminho para que a espada chegue a Rabá, dos filhos de Amon, a Judá e a Jerusalém, a fortificada. Até aqui, o que Deus mandou Ezequiel fazer? Uma maquete com uma estrada que viesse da Babilônia, estradinha toda sinalizada, plaquinha. Para o lado de cá você vai para Rabá, a terra dos Amonitas, dos descendentes de Ló, né? Amon e Moabe. Então, os Amonitas, na sua capital Rabá, ficam para o lado de cá. Se você seguir a estrada para o outro lado, você vai para Jerusalém, a capital de Judá, a cidade fortificada de Jerusalém. E o rei da Babilônia vai andar simbolicamente por essa maquete que Ezequiel está construindo e vai parar na encruzilhada. E agora, dirijo-me a Rabá para atacar os amonitas ou dirijo-me a Jerusalém para atacar os judeus? É isso que Deus está mandando Ezequiel fazer. E então, diz o texto no verso 21, o rei da Babilônia para na encruzilhada, na entrada dos 2 caminhos, para consultar os oráculos. Ele vai fazer adivinhações, como você pode ver aqui nessa versão, aqui, né? Aguçará as suas flechas. No nosso texto da Almeida Revista e Atualizada, sacode as flechas. O que ele vai fazer? Ele vai tentar adivinhar. Quem eu devo atacar primeiro? Nabucodonosor queria atacar tanto Rabá, a capital dos amonitas, quanto Jerusalém, a capital dos judeus. Mas ele ia parar na divisa, né? Como é que chama aqui? Na bifurcação da estrada, daquela maquete simbólica feita por Ezequiel, e ele ia pensar, e agora qual lado que eu vou primeiro?
Como um rei babilônico pagão, ele iria consultar os seus deuses, os seus oráculos. Ele iria fazer as suas adivinhações. E a primeira coisa que ele ia fazer era sacudir flechas. Como é que funcionava isso? Ele escrevia numa flecha, Jerusalém, colocava a flecha na aljava. Ele escrevia na outra flecha, Rabá, e colocava a flecha na aljava. E aí ele sacode a aljava. E então ele pega cada flecha com uma mão. E a flecha que ele pegar com a mão direita é a cidade que ele deve atacar. Percebeu como era o jeito de se adivinhar? Todos nós já fizemos alguma coisa parecida quando a gente pegou palitinho para ver quem tinha o campo, quem tinha a bola no jogo de futebol. Tu cortava o capim, quem pegasse o pedaço mais comprido, alguma coisa assim. A gente já fez coisas dessa natureza, não é? Mas ali isso era tido como algo ligado aos deuses. Era extremamente religiosa essa prática. E então nós vamos ver aqui, ele sacode as flechas, interroga os ídolos do lar, nós não sabemos como ele fazia isso, mas examina o fígado. Agora, isso aqui a gente acabou de aprender como é que faz. O que que ele ia fazer? Nabucodonosor ia matar um animal, tirar o fígado desse animal, entregar o fígado desse animal na mão do seu sacerdote, e o seu sacerdote, observando as ranhuras desse fígado, ele ia dizer, os deuses estão lhe mandando, Nabucodonosor, ir por este caminho ou ir por aquele caminho. Será que você já viu alguma coisa parecida? Eu não vi isso aqui em Goiás ainda, mas eu não estou circulando muito pelo centro. Mas lá em São Paulo, se você anda numa praça de uma cidade grande, vai ter alguém dizendo assim, deixa eu ler o seu futuro. Essa pessoa pega a sua mão e diz, essa aqui é a linha do dinheiro, a minha acaba bem no meio do caminho aqui. Essa aqui é a linha da vida, essa aqui é a linha do amor. Sabe como é que é essa história? E a pessoa, pelas linhas da sua mão, tenta adivinhar alguma coisa a respeito do seu futuro. Isso é extremamente antigo. E o que acontecia naqueles dias era isso. Até aqui, então, o que que nós estamos vendo? Deus mandou Ezequiel fazer uma maquete para simbolizar o que Nabucodonosor ia fazer. Quando ele tivesse vindo da Babilônia para atacar vários inimigos, Judá era apenas um dos inimigos, tinha vários outros, ele ia parar na estrada, bem na bifurcação. E agora, ataco Jerusalém ou ataco Rabá? E Nabucodonosor ia fazer a prática das flechas, e ele ia fazer a prática do fígado, e ele ia fazer a prática de consultar os ídolos do lar, e sobre isso a gente não sabe muito. Mas olha o que o texto diz. Caiu-lhe o oráculo para a direita. Essa ideia é, qual foi a flecha que ele tirou com a mão direita? E a resposta é, para Jerusalém. Olha só. Continuamos a ler aqui, ó. Para dispor os arites, para abrir a boca com ordens de matar, para lançar gritos de guerra, para colocar os arites contra as portas, para levantar terraplenos, para edificar baluartes. Tudo isso aqui são estratégias de guerra. Contra qual cidade Nabucodonosor vai cavar trincheira? Contra qual cidade ele vai construir rampas para atacar os muros? E vai colocar os seus carros com arites para atacar os muros? A resposta é contra Jerusalém. Mas por que ele vai fazer isso? Porque quando ele sacudiu a flecha de Jerusalém é que saiu na mão direita. Porque quando ele matou um animal e examinou o fígado pela hepatoscopia, o fígado estava dizendo para ele, vai para Jerusalém. E ele tomou aquilo como uma intervenção dos seus deuses, dos seus ídolos. E o que é impressionante aqui é que Deus está falando para Ezequiel, sou eu que estou mandando nisso aí. Você já parou para pensar que Deus é Senhor da macumba? Você já tinha pensado nisso? Que quando uma cigana está lendo alguma coisa na sua mão, se por acaso ela acertar, isso está debaixo do controle soberano do seu Deus? Não é impressionante aqui? Ele vai sacudir flecha, vai consultar ídolos do lar, vai examinar o fígado, e sabe o que Deus está dizendo? Eu vou determinar o resultado dessa adivinhação, e eu vou determinar que o resultado seja para que Nabucodonosor venha atacar Jerusalém. Às vezes a gente pensa que Deus não está envolvido com essas coisas porque elas nos parecem pecaminosas, e são, Deus proibiu a adivinhação, e elas nos parecem algo com o que Deus não se envolveria. No entanto, quando você vai lendo a Bíblia, você vai vendo que Deus é Senhor sobre absolutamente todas as coisas. Deus é Senhor, inclusive, sobre o pecado dos homens, sem que ele se torne pecador. Ou será que quando Deus falou que havia alguém entre os 12 que haveria de trair Jesus, será que Deus não era Senhor sobre as atitudes de Judas?
Será que Judas tinha mesmo a oportunidade de se arrepender e dizer assim, não, 30 moedas de prata é muito pouco, eu vou me arrepender disso amargamente, eu vou acabar me matando por causa disso, não posso fazer. Será que tinha espaço para isso? E a resposta é não. Então Deus está controlando todas as coisas, inclusive a hepatoscopia. Ele está controlando um ritual de adivinhação de um rei babilônico pagão e está dizendo, Nabucodonosor, venha atacar Jerusalém. Deu para entender aqui, irmãos? Eu acho que deu. Bom, e por que eu estou contando isso? Porque a gente vai olhar algumas coisas aqui no livro de Gênesis e a gente vai ter que ter esse tipo de compreensão para entender a história. Tem muita coisa errada acontecendo. E tem muita prática que Deus não sanciona, pelo contrário, Deus proíbe, mas que vai acontecendo e que nem por isso Deus perde o controle. Quantas foram as mulheres que Deus fez para o primeiro homem? Quantas Evas Deus fez? Uma só. Mas quando você vê a maldade se multiplicando no mundo, logo o filho de Caim, Lameque, já toma para si 2 esposas. E ele introduz a poligamia. Tá bom. E tinha uma prática naquela cultura, de quando uma esposa não conseguia dar filhos ao seu marido, ela emprestava a ele a sua serva. Será que está certo isso? Tem algum versículo na Bíblia que recomenda isso? Claro que não. Mas Deus deixou de abençoar Abraão por causa disso? Quantas esposas um homem pode ter? Uma. E o Jacó estava com quantas a essas alturas aqui? 4. E Deus deixou de abençoar o Jacó por causa disso? E a resposta é não. Agora, quando a gente lê mais ainda o texto, a gente vai ver aqui que essa misericórdia de Deus, que abençoou, inclusive aquela filha de Labão, que concordou em se envolver no esquema do pai para enganar o Jacó, a Lia. Já que ela tinha olhos baços, ela era preterida, Jacó não olhava para ela, Jacó tinha interesse na Raquel. E a Lia concordou em entrar naquele esquema do pai. Deus foi tão misericordioso que Jesus Cristo é descendente de Lia e não da esposa amada. O que nós estamos vendo o tempo inteiro, à medida em que lemos este livro, é um Deus que vai fazer o que prometeu fazer, independentemente do nosso pecado, dos desafios ou das circunstâncias. Independentemente da prática de Abraão de tentar fazer um filho segundo a carne, independentemente de tantas e tantas outras superstições que aparecem no meio do caminho na história dos nossos patriarcas. E onde está a superstição aqui? Bom, vamos ao texto agora então. Capítulo 30, verso 25. Raquel deu à luz a José. Você sabe que foi o primeiro filho da Raquel, né? Raquel estava desesperada. Por quê? Porque a irmã dela, a feia dos olhos baços, já tinha vários filhos. E toda vez que a Lia concebia, ela falava, agora o meu marido vai olhar para mim. Lembrando que o marido nunca tinha sido dela originalmente, ela que roubou, no esquema com o pai. Então a Lia está desesperada atrás do Jacó. E a Raquel então chega a dizer, e nós vimos isso na última mensagem, ela olha para Jacó e diz assim, dá-me filhos, senão morrerei. Eu preciso de filho. E Jacó fala assim, por acaso eu estou no lugar de Deus? Que fechou a tua barriga aí, fechou o teu ventre? E aí, então nós vamos vendo isso. E a Raquel então repete aquele expediente que não é aprovado, que foi feito lá atrás por Sara, de entregar a sua serva para Abraão. Raquel repete o expediente e entrega a serva dela para Jacó. E agora Jacó que ia casar com uma, já estava com 3. E quando a Lia viu que a Raquel fez isso, a Lia fez a mesma coisa. E agora Jacó está com 4. E nem assim a Raquel tinha tido um filho, não foi? Até que chegou um dia, o menininho mais velho da Lia, de nome Rúben, ele foi até o campo e voltou com uma florzinha chamada mandrágora. E a mandrágora, segundo a cultura daquela época, era afrodisíaca e ajudava no processo de fertilidade. É o que você lê nos versículos anteriores do capítulo 30 aqui. E aí então você percebe como as coisas estão bagunçadas nesta família que Deus escolheu redimir, a família da aliança. Porque quando a Raquel vê que o sobrinho Rúben está chegando do campo com uma florzinha afrodisíaca, ela fala assim, eu quero essa flor para mim. Vai que, né? Jacó anima, né? E tal. E quem sabe é dessa vez que eu vou ter um filho. E aí então ela chega para Lia e fala assim, eu quero a mandrágora do teu filho. E a Lia responde, bonita, hein? Já me roubou o meu marido, não era dela,
né? Já roubou o meu marido e agora quer a mandrágora do meu filho? E aí a Raquel, sem consultar o Jacó, não mandou mensagem de WhatsApp para perguntar se ele concordava, falou assim, pode deixar que essa noite ele vai possuir você. Jacó já virou bolinha de peteca na mão das duas agora. E então a Lia fala assim, então tá. Pois naquela noite a Lia concebe. E as mandrágoras, depois de tê-las usado, a Raquel concebe também. Aí a pergunta que dá na cabeça da gente, foi as mandrágoras? Foi essa macumbinha gospel que resolveu o problema? A resposta é não! É o Deus soberano que disse que haveria de abençoar. Mas apesar das crenças, apesar das práticas, Deus vai filtrando e purificando esse povo à medida em que as coisas vão acontecendo. Cuidado, portanto, quando você lê a Bíblia, para você não achar que a Bíblia está dizendo assim, mandrágora é o remédio de Deus para a infertilidade. Não é essa a conclusão que nós deveríamos tirar quando lemos a Bíblia. A conclusão é, Deus está olhando para um povo que tem tanta crendice ainda e tanta coisa que ele precisa limpar, e tanta convicção errada que ele precisa consertar, e mesmo assim, ele abençoa esse povo. Essa é a ideia. E então Raquel concebe. Pronto, Raquel concebeu. O que estava faltando? O Jacó já tinha trabalhado, quanto tempo mesmo? 14 anos. 7 ele trabalhou para casar com a Raquel e foi enganado, recebeu a Lia. Depois ele recebeu a Raquel, mas tinha que trabalhar mais 7. Mas aí ele vai dizer para o Labão, versículo 25, né? Permite-me que eu volte ao meu lugar, dá-me meus filhos pelas quais eu te servi. É como se ele dissesse, agora que eu quitei o carnê, né? Foram aí 14 anos de trabalho, então agora deixa eu ir embora, porque está pago a mulher e os filhos. E agora, inclusive, a Raquel concebeu. Então ele tem até mesmo um cenário mais favorável para viajar, porque a competição deu uma certa aliviada, porque agora a Raquel que estava, dá-me filho, senão morrerei, pelo menos ela tem o José no colo. Então era a hora do Jacó ir embora e voltar para a terra dele. Porque ele tinha saído de Berseba, tinha deixado seu pai Isaac para trás, seu irmão Esaú para trás, e ele ia então em busca de uma esposa, e era casar e voltar. No entanto, já faz 14 anos que ele está para lá, gente. Que demora para conseguir uma mulher, minha gente. Né? Agora está na hora dele voltar para a sua herança, para as suas posses. Mas não é tão simples assim. Por que não é? Porque Jacó trabalhou para Labão, porque tudo aquilo que ele ajuntou veio do serviço que ele teve para Labão, porque ainda são as filhas de Labão, e porque está cheio de neto de Labão. Quem é que vai mudar de casa, vai sair de perto do vô e da avó, vai levar as filhas e os netos e não vai nem dar um tchau decente? E nós vamos ver mais para frente que quando Jacó resolve fazer isso, Labão vai atrás dele para falar, que história é essa? Não sai assim não. Então havia um cuidado da parte de Jacó para pedir autorização mesmo, para sair. Só que o Labão não quer, né, gente? Jacó é bom de serviço. Labão enriqueceu muito às custas de Jacó. Então o que nós vamos ver agora é o Labão respondendo no verso 27. Ache eu mercê diante de ti, fica comigo. É pura formalidade oriental. O Labão está dizendo, por favor, não vai embora não. Mas esse é um jeito bem polido de dizer, não autorizo. Não autorizo. E aí então, a palavra que está traduzida aí na nossa Bíblia, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti, é uma palavra cuja tradução só está assim na Almeida Revista e Atualizada, que é a versão que a gente ainda está usando em nossa igreja. Mas outras versões, que talvez você tenha aí, Nova Versão Internacional, Nova Almeida Atualizada, está dizendo assim, eu descobri, por meio de adivinhações, que o Senhor me abençoou por sua causa. Esse é o sentido literal do texto. E se você tem a Bíblia de Genebra, os comentários das notas de rodapé dizem exatamente isso. O significado literal do verso 27 é Labão dizendo assim, eu fiz aqui as minhas consultas, talvez a minha hepatoscopia, talvez eu sacudi a flecha, mas acho que não deveria ser o caso, porque ele não estava decidindo quem atacar, mas eu, de alguma forma, quem sabe consultando os ídolos do lar, que a gente vai ler mais para frente, que Labão tinha, eu descobri que as coisas estão indo certo aqui por sua causa. Gente, vocês conseguem entender aqui o que está acontecendo?
os ídolos, as adivinhações demoníacas não aprovadas por Deus, sinalizaram para Labão que Jacó era abençoado. Você consegue visualizar a soberania de Deus até mesmo nessas práticas que o Senhor condena? Então eu descobri que foi por sua causa que Deus me abençoou. E então a gente avança no texto. Fixa o teu salário então agora, que eu vou te pagar. Mudou bastante a coisa, né? Você lembra no começo? Quando Jacó chega e está interessadíssimo na Raquel, e aí, então o Labão pergunta assim, só porque você é o meu parente você vai trabalhar de graça? Agora as coisas já mudaram um pouco. Agora fixa o teu salário e Labão entrega para Jacó a possibilidade de definir quanto ele ganha. Já pensou o seu patrão falando isso para você? Fixa teu salário. Gente, né? A gente ia fazer a festa, um cheque em branco assim? Bom, o Jacó sabe da impiedade de Labão. E ele não quer algo que o associe nisso. E apesar de imperfeito Jacó, e apesar de o enganador que fraudou o seu pai para obter a bênção, e roubou a bênção do seu irmão e tudo mais, Jacó vai evidenciando os sinais de piedade. E ele repete aqui aquele padrão de Abraão, quando derrotando os reis inimigos, ele volta da batalha e o rei de Sodoma diz assim, você pode ficar com tudo, eu só quero ficar com as pessoas. O que foi que o rei de Sodoma disse? O que foi que Abraão disse ao rei de Sodoma? Ele disse assim, não quero nada seu, porque eu não quero ninguém falando que eu fiquei rico por causa desse rei de Sodoma, que é um homem ímpio, o rei de uma cidade onde todo mundo faz coisas abomináveis contra Deus. Eu não quero parceria com você não. E o que é curioso aqui é que Jacó vai dizer algo bem semelhante. Eu quero um salário que fique bem claro que eu estou trabalhando pelo que eu ganhar. E eu quero um salário que ninguém diga que eu enriqueci porque eu roubei de você. E como seria então essa ideia? Bom, Jacó vai fazer a proposta, né? Antes, porém, ele vai meio que valorizar o seu salário. Se o seu patrão te pedisse para calcular o seu salário e pôr no cheque quanto você quisesse ganhar, talvez você dissesse assim, bom patrão, considerando que o faturamento da nossa empresa subiu 30% depois que eu cheguei, que a nossa cartela de clientes aumentou, você ia fazer o quê? Valorizar a sua história na empresa antes de arbitrar o seu salário. Pois é o que Jacó faz. Ele diz aqui, o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. O que é curioso, né? Você sabe disso, eu sei disso, e até mesmo seus recursos de adivinhação contaram para você que foi por minha causa que veio a bênção sobre você. Então agora eu vou fixar o meu salário, né? Então ele fixa o salário dizendo assim, verso 31, na segunda metade, nada me darás, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho se me fizeres isso. Passarei hoje por todo o teu rebanho, dizendo ainda que o rebanho é de Labão, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras. Será isso o meu salário. Você já ouviu a história do português, dos dois portugueses? E eu não tenho nada contra português, é porque o brasileiro já ficou, né, fazendo piada com português historicamente. Eu descobri que lá na Espanha eles fazem piada com os espanhóis. Em Portugal eles fazem piada com os espanhóis. Ou seja, os portugueses dos portugueses são os espanhóis. Cada povo faz piada com o povo. A gente faz com o português, mas a gente sabe que não tem nada a ver. Mas aquela história dos dois que compraram 2 burros. E aí então falou, mas como que eu vou saber qual que é o seu, qual que é o meu? Aí um falou assim, corta uma orelha. O que tiver as 2 orelhas é o meu, o que tiver uma orelha só é o seu. Boa! Ora pois. Aí cortou a orelha de um. Chegou no outro dia, a orelha do outro estava cortada também. E agora, como é que a gente vai saber? Não, corta as 2 orelhas então. O que tiver sem orelha nenhuma é o meu, o que tiver com uma orelha é o seu. Tudo bem? Tudo bem. Aí o vizinho matuto viu, foi lá e cortou a orelha do outro. No outro dia, os 2 sem orelha. E agora? Corta uma perna. E assim foi. A hora que os 2 jumentos não tinham nem perna, nem orelha, nem olho, nem nada, nem rabo, aí eu falo assim, vamos fazer o seguinte, você fica com o preto, eu fico com o branco. Era fácil ter resolvido esse assunto desde o início, não é verdade? Bom, esse é um jeito muito fácil de saber quem que é o dono do jumento, ou quem que é o jumento também, é um jeito de saber, né? Quem é o jumento, mas é um jeito fácil de saber aqui quem é o dono do animal. Jacó fala assim, Labão, se a ovelha
for branquinha, e normalmente a maioria das ovelhas era branquinha, é sua. Mas se não for branquinha, é minha. Existem ovelhas negras mesmo. E tanto na linguagem figurada, você é a ovelha negra da família, você é aquele que destoa, né? Ou como na realidade. Tanto é que lá no livro do Apocalipse tinha uma lã preta numa das cidades, a quem Jesus dirige uma das 7 cartas, né? E era um produto que gerava muita riqueza para aquela cidade. E Jacó então diz, se a ovelha for negra, é minha. Se for branca, é sua. E as cabras? As cabras costumam ser marrons ou mais escuras. Se forem salpicadas ou malhadas de cor misturada, o que é uma fração menor do rebanho, então seriam de Jacó. O pedido de Jacó, portanto, é um pedido bem claro. Vai ser fácil saber o que é meu e o que é seu. Não precisa cortar a orelha de ovelha nenhuma. Não precisa tirar o rabo de nenhuma, furar o olho de nenhuma. É olhar para a cor, a gente já vai saber. E se tiver da cor que é sua no meio do meu rebanho, está claro que eu roubei. E Jacó escolhe para si as cores que eram as cores menos predominantes entre o rebanho. Porque era uma oferta com a qual Labão se sentiria tentado a concordar. Então Labão olha e fala assim, tá bom, a proporção de animais salpicados ou malhados no meio do rebanho é baixa. Tudo bem então. E aí Labão concorda. Só que aquele enganador que mandou a Lia para casar com Jacó, está conversando com o enganador que roubou a bênção do irmão e enganou o pai. É 2 matutos conversando aqui. E um chega para o outro e fala assim, eu quero as malhadas e as salpicadas e as negras. E o outro fala, tá bom, só que o que o Labão faz? Ele corre, no mesmo dia ainda, separa os poucos animais que são daqueles que o Jacó poderia pegar para si, e entrega na mão dos filhos e fala, some com isso daqui. E os filhos de Labão vão 3 dias de caminhada para longe, para cuidar desse rebanho lá longe. E agora como é que faz para nascer ovelha que seja do Jacó? Se a gente para a história até aí, a gente vai olhar e dizer assim, deu ruim para o Jacó, agora ele não sai daí nunca mais. Virou trabalho escravo. Por quê? Porque só sobrou ovelha branca aqui, só sobrou animal da cor do Labão no rebanho. Mas o Jacó tinha um plano na manga. E aí, o que você lê aqui chega a ser, para nós, hoje, com o que nós conhecemos das coisas, chega a ser motivo de riso. Porque é dito aqui, logo depois que Labão enganou Jacó, no versículo 36, ele termina assim, e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Por que o restante? Porque ele só ficou cuidando dos rebanhos que eram da cor dos animais do Labão. O que seria a cor dos animais dele, o Labão já separou. Quem pastoreava o rebanho de Labão? A parte que era da cor do Jacó, ficou para os filhos do Labão cuidar. E a parte que era da cor do Labão, ficou para o Jacó cuidar. E agora, será que a história acaba? Não, não acaba. Porque você vê o texto prosseguindo assim. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas. Você já viu isso? Pega um canivetinho e vai na árvore da rua, quando você está apaixonado na 3ª série, e descasca a árvore, faz um coraçãozinho, uma flecha de cupido, e escreve lá, Márcio e Priscila, S-A-L, se amam loucamente, né? Assim a sigla dos adolescentes, né? E assim vai. E aí você coloca lá e desenhou lá. E aí o descascado que você fez com o canivete promove uma cor, promove um contraste. O Jacó resolveu fazer isso. Ele falou assim, vou pegar uns tocos aqui, umas varas, vou colocar no rio, onde as ovelhas e as cabras vêm beber água, mas eu vou colocar descascando. Vou pegar o canivete aqui e vou descascar, vou tirar umas tiras. E então a varinha vai ser listrada. E aí quando a ovelha vier beber água, que normalmente é quando as ovelhas acasalam, elas estão tranquilas, acabaram de beber água, e então elas se acasalam para se reproduzir, elas vão acasalar olhando a vara listrada. Sabe o que vai acontecer? Vai nascer a ovelha listrada. Gostou da lógica dele? É exatamente isso que o Jacó está pensando. Gente, era como se mulher grávida comesse sushi e o filho nascesse japonês. Pode isso, Arnaldo? Não, não vai acontecer. Mas você vai lendo a Bíblia e vai falando, Deus do céu, era isso que o patriarca Jacó acreditava? Era isso que ele acreditava. Era disso que ele acreditava. E aí, ele ainda foi mais esquemeiro ainda. Ele pegava os animais fortes
E levava e colocava para eles verem as varas ali. Mas quando o animal era fraquinho, aí ele deixava. E sabe o que é maluco nisso? É que Deus abençoou tanto Jacó, que daqueles animais brancos e daqueles animais que eram da cor do rebanho de Labão, começou a nascer animal da cor do rebanho de Jacó. Mas será que foi por causa do esquema de Jacó ou foi por causa da misericórdia de Deus? Essa é a pergunta. Você entende? E como nós precisamos de conhecimento da revelação bíblica como um todo, para não chegar aqui e falar assim, ó, nós vamos fazer a vigília das varas descascadas aqui. No encontro de casais, olha aí, dona Marlene, uma ideia. Nós vamos colocar na mesa do café da manhã. Será que adianta isso, gente? E vamos levar, e sabe qual vai ser a decoração do encontro de casais? Mandrágoras. Funciona? Não, não funciona, gente, não adianta nada. Mas a questão é, Deus está olhando lá de cima e está vendo um monte de gente com a cabeça bagunçada, crendo em coisas e exibindo convicções nada bíblicas. Isso é resultado do paganismo e da visão de mundo que eles tinham por estarem inseridos num contexto onde essas coisas eram acreditadas. Mas Deus tinha falado, eu vou abençoar você. Eu vou cuidar de você. Você já reparou que nós temos muitas e muitas crenças que com a idade a gente vai vendo que não era bem assim? Eu me lembro de fazer muita viagem de carro com os meus pais. E uma das viagens que eu mais me lembro era de ir a São José do Rio Pardo, no interior do estado de São Paulo, para visitar os meus avós, quando eu era bem pequenininho. E a estrada era comprida, e a gente dormia. Gente, que perigo, né? Na variante, a mãe deitava o banco, punha o colchão, sem cinto, sem cadeirão, sem lei de nada. Imagina que hoje pode. E quando o motor era do lado de dentro do carro, ainda ficava quentinho para dormir por cima do motor, e a gente ficava deitado ali. E a gente ficava olhando pela janela, enquanto o carro andava, a lua estava do lado de fora. E a lua não ia embora. E eu pensava assim, nossa, a lua está me seguindo. Você já ouviu falar que crianças acham isso? É extremamente comum que a criança ache que a lua está indo atrás dela. E tá. Aí depois, quando você cresce, é uma decepção, né? Você fala, não, a lua não está não, é tudo ilusão da sua cabeça. Mas e daí? Não importa. Seja o que for que você estivesse interpretando do mundo, o seu pai e a sua mãe estavam cuidando de você o tempo todo. E é o que nós estamos vendo aqui. Nós estamos vendo um patriarca com medidas infantis, tentando se virar ainda sem confiar em Deus do jeito... Ele ainda não está pronto, gente. Esse camarada que vestiu as peles para enganar o pai, para roubar a bênção, que comprou do irmão a bênção com um prato de lentilha, que fugiu agora e tal... Depois de ter tomado o tombo do Labão e casado com Lia e tudo mais, agora ainda está levando outros tombos do Labão e ainda está fazendo outros esquemas. Mas sabe o que é? Agora o Deus que trabalhou a vida de Jacó e disse assim, esse cara já aprendeu uma, trabalhando 14 anos pela esposa, ele já aprendeu que não se deve enganar, eu vou ajudá-lo e vou socorrê-lo. E não foi por causa das varas listadas, foi por causa da bênção de Deus, foi sobrenatural. Ele podia fazer as ovelhas usar camisa xadrez de quadrilha de festa junina o resto da vida, nunca ia nascer salpicado e malhado de ovelha branca. Não é assim que funciona. Mas Deus, em sua misericórdia, abençoou Jacó. E sabe o que é curioso? Até as adivinhações dos ídolos do lar de Labão eram capazes de dar esse testemunho. E sabe o que nós então devemos olhar para esse texto aqui? Antes de tentar aprender lição de genética ou de reprodução animal, antes de tentar confiar em mandrágoras como afrodisíacos ou em estratégias de reprodução para produzir determinado tipo de rebanho, nós devemos olhar para um Deus soberano sobre todas as coisas, que controla absolutamente tudo, inclusive as crendices da Raquel e da Lia nas mandrágoras, inclusive as crendices do Labão nas suas adivinhações domésticas, inclusive as crendices de Jacó no método de reprodução das ovelhas. E então ele está dizendo assim, para com isso e começa a acreditar na minha palavra. Não fui eu que encontrei você em Betel e disse para você que eu ia te abençoar? E que ninguém que te perseguisse ia prosperar, porque eu vou abençoar quem te abençoar e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Sou eu que estou guardando você. Para com isso. E agora então nós podemos e devemos olhar para esse texto à luz do todo, de toda a história. O que será que os judeus, descendentes de Jacó, escravizados no Egito por 430 anos, haveriam de aprender quando lessem essas coisas?
Eles tiveram contato com adivinhações. E mais tarde a gente vai ler no livro de Gênesis ainda, que José tinha um copo, que ele escondeu dentro do saco de cereal dos irmãos. E quando ele fez todo aquele esquema e o copo volta, e José diz assim, vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de usar copo para fazer adivinhação? Olha, essa história não vai acabar tão cedo. E quem está lendo tudo isso devia parar e pensar assim, onde foi que eu andei confiando para seguir a minha vida? Em que tipo de estratégia eu me senti mais seguro e mais amparado? Foi na mandrágora? Será que foi nos ídolos do lar? Será que foi na hepatoscopia? Será que foi nas varas descascadas? Eu preciso olhar e entender, quem está conduzindo a minha vida é Deus. E eu posso nem enxergar, eu posso estar tão envolvido com os meus próprios esquemas, com as minhas próprias ideias e estratégias, e achar que quem está conduzindo a minha vida e produzindo os meus resultados sou eu mesmo. Mas eu sei que é a fidelidade de Deus que leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu posso não estar enxergando, mas os olhos de Deus estão olhando para mim o tempo inteiro, e Ele está me levando com fidelidade para onde Ele prometeu. E essa é a questão aqui. Então, irmãos, nós somos convidados aqui a examinar nossas crenças, e a verificar que, por mais que a gente se sinta muitas vezes seguro nesta estratégia ou naquela estratégia, nesta previsão do mercado, nesta, sei lá, tendência moderna, a nossa segurança está apenas e tão somente em Deus. Note, aprenderemos aqui, portanto, de um Deus que é soberano sobre tudo. O pecado de Labão contra Jacó não escapou à soberania de Deus. Você tomou uma rasteira de alguém aí recentemente? Você foi enganado, você foi traído. Você sabia que Deus não estava de olho fechado nessa hora? Não é consolador saber isso? Porque nosso Senhor Jesus Cristo também foi traído. E isso estava perfeitamente dentro dos planos de Deus. E você já parou para pensar o que seria de mim e de você se Jesus Cristo não tivesse sido traído e crucificado? Você já parou para pensar, louvado seja Deus, porque Judas Iscariotes traiu Cristo? Porque nem isso escapou ao controle soberano deste meu Deus. Você já parou para pensar que na disciplina do povo de Judá, Nabucodonosor, na estrada de Damasco, vou para Rabá ou vou para Jerusalém, Deus conduziu a hepatoscopia para dizer, Nabucodonosor, discipline Jerusalém? Você já parou para pensar que todas as coisas que acontecem, pode até ser na macumbinha de adivinhação de sorte por meio do fígado, o Deus soberano que protege você e que escolheu você está controlando esses resultados? Gente, isso me consola profundamente. Não há pessoa que possa me ferir que Deus não esteja coordenando. E se isso acontecer, é porque Ele está trabalhando a minha vida. Não há maldade, não há estratégia, não há força neste mundo que esteja fora do controle soberano de Deus. E quando eu acho que eu mesmo estou resolvendo a minha vida por causa dos meus recursos, Deus está olhando a minha história e falando, sabe de nada, inocente. Deus está olhando para mim e para você. Pode ter passado 3.000, 4.000 anos, e Deus ainda está olhando para mim e para você e falando assim, você ainda acha que é com os seus esqueminhas que você se garante, né? Vai ler a história do Jacó e vai rir dele, para você entender como é que eu estou rindo de você quando você acha que você se vira sozinho. Você não precisa se preocupar com isso. Sou eu que estou levando você. Sou eu que estou escrevendo a sua história. Então a gente precisa olhar para esse texto e entender. O que foi que aconteceu? Deus prometeu a Jacó, eu vou levar você e vou te abençoar. E agora o que está acontecendo? Jacó está cheio de filho, cheio de esposa e agora cheio de dinheiro. E o que isso significa? No final das contas, que a superstição da mandrágora, que a estratégia maligna do Labão, que até mesmo os pecados e as crendices do Jacó, que nada foi capaz de impedir Deus de cumprir as suas promessas. E esse é o mesmo Deus que prometeu que vai nos levar em triunfo. Sabe, isso me dá uma segurança tão grande, porque eu leio isso e digo assim, Deus, eu mesmo não vou conseguir estragar a bênção que o Senhor quer me dar. Porque se deixasse na minha mão, eu estragava. Porque eu estou olhando para o Jacó aqui,
mas eu não sei se eu tenho coragem. Eu dou a primeira risada do Jacó, na segunda eu já estou começando a olhar no espelho e falando, Deus, olha eu aqui. Eu sou esse cara, com as minhas estratégias, com os meus esquemas. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Irmãos, então, tendo entendido isso, olhemos para o controle soberano de Deus. Os olhos que enxergam todas as coisas, que conhecem toda a verdade, que dirigem a nossa vida além do que a gente possa imaginar. E saibamos, é por causa da fidelidade de Deus que a gente avança. É porque Deus prometeu e Ele vai cumprir. E Ele fez isso na vida de Jacó, apesar de todas as dificuldades, apesar do pecado, apesar de todas as coisas que Ele mesmo não recomenda, mas que ainda assim Ele dirige. Sejam adivinhações, sejam poligamias, sejam estratégias de reprodução animal. Deus nos abençoa. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que esse seja o consolo da nossa alma e a garantia que temos no coração de que nós haveremos de chegar lá. E eu quero convidar você a celebrar isso com as palavras de um cântico que não é muito conhecido, mas que a gente pode aprender com bastante coragem agora. Peço aos irmãos da equipe que venham à frente. Chama assim, sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Essa é a ideia. É por causa da fidelidade de Deus que a gente vai chegar lá. Se você não souber, você está autorizado a cantar um pouquinho fraco na primeira e a errar bem forte na hora de cantar na segunda vez. Não tem problema, tá bom? Vamos nos colocar em pé e adorar o Senhor.